Alô, alô, gente, boa tarde, quase boa noite. Quem tá entrando aí, tudo bem? Cláudia, Carola, que eu nunca sei o nome, só sei o nome do IG. Vamos aguardar o povo chegar, aguardar a nossa convidada de hoje, a Jaira, entrar. Boa tarde, Cláudia. Cacilda, oba, Cacilda entrou. Mundo da Lua, boa tarde. Chegando. Ver se já chegou o convite, está entrando. Agora que é a hora. Oba! Conseguimos! Essa hora é Deu complicada. certo entrar. Deu certo entrar. Deu certo entrar. Tá bom. Agora Eu vamos. estava muito preocupada. Será que eu vou acertar entrar? Tá ouvindo bem? Eu tenho que botar fone. Olha, eu não sei. Bom, tá bom? Vamos pedir às pessoas para falarem. Eu estou ouvindo a sua voz Eu sou meio... ressoando. Não, está ressoando como se tivesse alguma coisa ligada perto. Eu acho que talvez seja Não, melhor você botar o fone. Talvez seja melhor você botar o fone. não. Gente, vocês que estão aí, fala pra gente como é que tá a minha imagem, meu som e a imagem e o som de Jaira, pra gente se arrumando aqui. A dela eu O tô meu sentindo som. como se tivesse alguma coisa. Mas a minha voz está meio rouca mesmo, entendeu? Não, mas não é a. Mas vou botar o fone. Eu acho melhor pra gente testar. Oi, Frank, mas tá entrando Eleonora. E a É, porque Eleonora, que deve ser sua sobrinha, tá entrando. Vamos estou com um aguardar. probleminha de voz. Gastei minha voz nas salas de aula. Pois é. Põe aí para ver se melhora. Só tenho um pouquinho de voz. Aí. Vê se melhorou. Melhorou, nem Como é que está a minha voz? precisa segurar o coisa, não. Você pode Não falar. precisa não, dá para ouvir bem? Tá ouvindo bem. Quem está chegando aí, você toma conta, né? Não, mais ou menos. Mais ou Então, menos. A gente toma conta junta. Deixa eu ver quem tá. não, eu não vou tomar conta, porque para a gente conversar, Isso. né? Se entrar, quem entrar, saber sejam bem-vindos lá na nossa conversa, que É, nós conversamos tanto, né? exatamente. Agora, Vou pedir a quem quiser fazer alguma pergunta, porque fazer pergunta aqui nos comentários é meio complicado. A gente nunca consegue, às vezes empaca, às vezes a gente não consegue ver. Então, se tiver alguma pergunta que vocês queiram muito fazer, faz através dessa interrogaçãozinha que tem embaixo, que aí nossa aparece. amiguinha Mercedes já está aí. Nossa amiguinha Mercedes já está aí. Ela entrou, já entrou. Minha Camilinha, minha sobrinha também. Tá todo mundo aí, que bom, tá todo mundo chegando. Então, o som melhorou, as pessoas Melhorou. estão dizendo que tá bom o som, a imagem. Então, só temos que agradecer, né? Que nem sempre isso acontece. Às É, vezes não entra, é. uma confusão danada, tem que entrar de novo. Mas que bom que tá funcionando. Gente, Tá então bom. vamos lá. Meu nome é Neide Graça, eu sempre falo, porque tem gente que pode não me conhecer e tem gente que pode ver no gravado. Então, eu sou do Arte de Guardar Histórias, eu estou fazendo essas lives desde março. São lives para falar de personagens literários. É, Jaira é nossa convidada de número 16. Então, se vocês quiserem saber o que as outras pessoas falaram, é só aparecer no Arte de Guardar Histórias, que está lá tudo gravado. E essas lives eu estou achando muito interessantes, porque como é cada um dizendo as suas preferências, então não tem uma igual a outra. É muito legal isso, porque cada um traz a sua experiência, né? As suas preferências, na verdade. Então, tem sido muito, muito, muito interessante. E a live de hoje é mais do que interessante. Por quê?
Porque quando eu pensei em fazer, falar sobre personagens literários, eu pensei exatamente que se que a pessoa não precisava ser autora de livro para aparecer por aqui. Ela bastava ser leitor, bastava a pessoa gostar de ler, né? Gostar de literatura. Então, essa live de hoje tem essa voz, a voz do leitor, né? A voz de quem lê. E, para mim, na verdade, um presente. Por quê? Porque os personagens de hoje são os meus personagens. Olha que honra. Vai vir alguém falar sobre os meus personagens. E isso é muito legal porque quando a gente escreve um livro, a gente quer que seja lido, claro, né? Mas só que o que a gente escreve não necessariamente é o que a pessoa leva na hora que lê, porque cada um tem a sua experiência e seus sentimentos. Então, é muito interessante ver esse outro lado, o lado de quem lê, e como é que a pessoa vê os personagens. Então, Jaira, ela é professora de português, tem mestrado em língua portuguesa e tem, tipo, uns 10 anos de experiência em literatura infantil. Isso é muito importante, né? Porque os meus livros, a maioria deles até agora é literatura infanto-juvenil. E só que Jaira não é uma leitora, ela é uma leitora especial, por quê? Porque ela eu tenho 4 livros de uma série que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e ela fez a revisão de 3 desses livros. Então, ela conhece os bastidores, né? Ela conhece o antes. E porque, assim, eu fico pensando que o revisor do texto, em princípio, ele é o primeiro leitor de um livro, porque passa primeiro por ele, né? Ele tem que olhar o que a gente escreveu. Então, eu acho muito interessante, acho que vai ser muito interessante essa conversa. E eu acho também interessante porque a Cacilda Carvalho, que foi a revisora do meu primeiro livro, eu vi que ela já chegou. Então, é legal porque vai estar aqui quem conhece por o outro lado, o avesso dos livros, de todos os meus livros, que são os livros da série. Então, eu queria te perguntar, Jaira, se você acha que eu deveria dar uma geral sobre os livros, antes de você começar a falar, porque tem gente que está aí que não conhece, que não sabe que série é essa. Você quer que eu faça um resumo rápido disso? E aí a gente vai falando livro por livro? O que você acha? Eu acho que nós podemos fazer juntas. Pode? Beleza. Por mim, Vamos fazer juntas? podemos fazer. Que eu vou colocando e você vai fazendo as inferências, os acréscimos, as interpretações. Por quê? Eu li, principalmente esse Mistério da Casa Verde, mais de 5 vezes, mas li muitas vezes. E li assim com vários objetivos, né? Eu não fiz a revisão, mas li como leitora, quando você publicou. Depois li para fazer um outro trabalho. Agora, quando eu li para trabalhar personagens, eu descobri coisas que nem você sabe que eu descobri. Beleza. Porque você vai ver, vamos começar e vamos fazer juntas. Porque para você trabalhar personagem literário, como foi me colocado, como eu me dispus a fazer esse tipo de trabalho, como leitora. Certo. Você trabalha com literatura, você trabalha com arte, trabalha com poesia, com imaginário, mexe com você interiormente, com identificações. E eu descobri que há tanta poesia nesse livro, tanta poesia, que ele é um poema em forma de prosa. E descobri uma coisa muito interessante, que você fala muito aqui na sua obra, de ciranda, de vida, que roda, que mexe, tem muito movimento seu livro. Você olha esse livro aqui, O Mistério da Casa Verde, ele quase não tem gravura, tem gravuras mais preto e branco, não é? Esse aí, gravura em preto e branco. É um livro meio, assim, para criança, ela olha assim, ele é meio grossinho, né? Mas é um livro super movimentado.
E eu descobri interessante, você fala muito em ciranda, vamos cirandar, vamos dar meia volta, volte e meia volta, vamos dar. E esse livro ele tem uma estrutura de ciranda. Você pode começar a lê-lo, de qualquer lugar. E eu vou te falar uma coisa, eu vou começar a falar sobre esse livro, falando assim, primeiro, se eu estou falando sobre personagens, a importância do personagem, e você vai me responder. Uhum. Depois uma pergunta. Quando você pensa no personagem, você pensa em toda a história, ou você cria uma personagem, que pode ser as duas coisas, e depois vão surgindo outros personagens, outra história, ou você já pensa num todo? Num todo. É uma pergunta isso? É uma pergunta. Você pensa num todo, já pensa assim, ele vai fazer isso, vai acontecer isso, vai num lugar assim, vai acontecer aquilo, vai terminar a história assim, ou ele vai brotando, vai nascendo, vai sendo estruturado pela sua narrativa, pela sua imaginação, pelas suas experiências, ou pelo que você tem dentro, ou que vai acontecer no exterior. Bom, cada livro é um livro, né? Vamos falar especificamente esse caso. Esse caso, pelo que eu queria passar na história, eu achei que tinha que ter nesse livro uma família. Em princípio, isso foi a coisa que foi básico. Eu sabia que eu queria escrever sobre uma família. Mas, assim, à medida que você vai escrevendo, os personagens, eles vão criando vida praticamente, porque às vezes é um personagem que você não quer dar destaque, mas acontece uma coisa na história que dá ou não. De qualquer maneira, nesse caso específico desse livro, o que eu sabia quando eu comecei a escrever, quando eu pensei em escrever, é que eu tinha que contar a história de uma família. E os integrantes da família, eu meio que sabia mais ou menos, mas como os personagens iam andar na história, isso realmente foi com o andamento da história. Porque realmente você construiu uma história numa ciranda. E eu vou começar a trabalhar esses personagens assim, pelo fim do livro. Você pode começar a ler o livro pelo fim, pelo meio ou pelo princípio. É realmente uma ciranda. É circular. Ele vai, você pode dar meia volta, voltar. Ele não é um livro linear. Tá? Princípio, meio e fim. Engraçado que você começa, de onde você começar, você vai sentir. Porque esse livro, ele mexe muito com o afetivo, porque ele fala muito em relacionamentos. E o ser humano só consegue se relacionar pela via da afetividade. Não é? Quando ele se coloca. Certeza. É o único meio. Então você coloca aqui, roda mundo esse gigante. Eu vou pela via da poesia. Tá. E a vida, esse grande mosaico, que como um quebra-cabeça, pacientemente, temos que ir encaixando, vai seguindo seu curso. E, felizmente, sempre haverá uma encruzilhada e nela a possibilidade de se reunir os sonhos. Gente, esse texto é filosófico. É profundíssimo. Aí você começa por aí, roda o mundo. Aí chega aqui no final, aqui nessa página, só para os muito curiosos, você fala, Alice tem o costume de colocar dentro de sua caixinha de sonhos os pensamentos de tudo que lhe desperta muito interesse e atenção. Ela acredita, desde muito pequena, que tudo aquilo que deseja muito e coloca dentro dessa sua caixinha pode um dia acontecer. Como ela acha que esse também pode ser o seu caso, ela resolveu abrir seu mundo de sonhos para todos vocês. Bem-vindo ao mundo de Alice. Então, podia começar muito bem aqui. Bem-vindo ao mundo de Alice. Você apresentou aqui a protagonista. Certo. Então, agora, quem é Alice? Aí eu dou um giro, rodo a ciranda, vou rodando a ciranda, e paro aqui no meio do livro, está aqui. Quem é Alice? Quem é Alice?
Aí tem um trecho aqui que eu achei maravilhoso também, que eu estou pelo caminho da poesia, porque literatura é poesia. Eu estou falando de personagens literários. De quantos sonhos é feita uma vida? Não sei bem, mas acho que sonhar é mesmo o verbo das possibilidades. Penso que, decididamente, a vida de Alice sempre foi mesmo um sonho em movimento. Agora, por que eu coloquei isso aqui antes? Que a vida dela é um sonho em movimento. Porque, como em todos os contos, desde os clássicos, os personagens, a história, a ação se passa no meio social, meio ético-social. Os clássicos colocavam reis, rainhas, carruagens, não é? Camponeses. Agora, a Alice, essa sua Alice, ela vive num País das Maravilhas mesmo. Você faz um paralelo aqui com uma Alice no País das Maravilhas, e ela vive no País das Maravilhas sem nenhuma ironia da minha parte. Sem nenhuma ironia. Por que eu coloquei sem ironia? Porque não tem ironia nenhuma. Por quê? Ela é uma criança. E a criança não tem realidade, fantasia separada, é tudo uma coisa só. O tempo é único, não tem presente, passado, futuro. É tudo junto. Criança é um ser especial, não é adulto em miniatura. E o que acontece com a Alice? Quem é a Alice? Primeiro você dá uma descrição da Alice que eu achei maravilhosa, linda. Você coloca um detalhe só físico. Só encontrei esse detalhe físico da Alice. Seus olhos, que são como uma morada de girassóis, têm a luminosidade dos dias de verão. Onde você tira essas coisas bonitas assim? Não sei. Quer dizer, olhos, que é a morada de girassóis, tem a luminosidade do dia de verão. Quer dizer, os olhos da criança, né? A criança que tem esses olhos brilhantes, esses olhos luminosos. Então, a Alice, até aí tudo sonho, né? A Alice tem uma caixinha de sonho, a Alice tem olhos luminosos. Mas quem é a Alice? Como você falou, a Alice tem uma família. Então, eu tô com o livro na mão porque eu sou leitora, entendeu? Leitora. Eu parto do livro. Então, a Alice, a princípio aqui, né, quem é a Alice? Ela apresenta uma avó. Uma avó que faz bonecas de pano, que canta músicas, que inicia a Alice nesse gosto pela música, quando a leva para ouvir realejo, ver o que é realejo. Algo assim com arte, aquela arte simples, cultural, que sempre as avós, essa avó aqui, e as avós, todas as avós têm, é um receptáculo da cultura, da história, né? Porque é uma literatura viva, toda avó é folclórica. Eu falo isso porque eu sou avó também. Então, um dia essa avó levou a Alice para ver o realejo. Então, a Alice tem esses ingredientes na vida dela. É poesia, é sonho. Uma avó, né, que vai levando a Alice para esse caminho da sensibilidade, da arte. A Alice está no País das Maravilhas, né? A Alice é alegre, amorosa, observadora, teimosa, não mente. Então, vocês estão construindo a personagem? Que menina maravilhosa, né? Ela não mente nunca. Ela tem uma irmã, essa família que você falou. Mas essa irmã adolescente, como toda adolescente, é introspectiva, é retraída, é o contrário da Alice, resmungona, bem antipáticazinha, colocada aqui, essa irmã chamada Maria. Então, Alice, Maria, a avó. Tem também o irmão folgado, implicante, chato, como todo irmão, que implica com todo mundo. Então, ela tem a avó, tem uma irmã, tem um irmão, e também tem um pai e uma mãe que vão aparecer aqui. Então, esse mundo de Alice maravilhoso, onde que é? Onde que fica? Num acampamento de sem terra.
Ela não é a Alice do País das Maravilhas? Por isso que eu falei, não estou ironizando. Ela morava num acampamento de sem terra. E era maravilhoso o mundo dela. Cheio de maravilhas. Não sei de onde você tirou. É muita inspiração, Neide, muita inspiração. Mas realmente, uma criança, gente, para quem sonha, quem coloca seus afetos e seus sonhos, qualquer país é das maravilhas, como da Alice, da sua Alice. Mas o que estava acontecendo nesse lugar? O pai da Alice sofreu todos aqueles problemas de sem terra, e a mãe de Alice resolveu que não continuaria ali. Por isso que eu disse, vamos contar a história junto. Depois você vai me dizendo se eu estou contando certo. Porque eu preciso contar um pouquinho da história para compor os personagens, né? Estou falando em personagens literários. Então, a mãe de Alice resolve que não vai continuar o acampamento. Aí, o que ocorre? Nesse país das maravilhas da sua Alice, além de nascer no acampamento, ela vai viver com pais separados. O pai continua com aquele sonho na terra, mas mesmo ficando o pai separado, é colocado algo muito afetivo em relação ao pai. O pai de Alice pertence àquela categoria de pessoas que a vida dura do dia a dia não conseguiu embrutecer por dentro. Nunca deixou de cultivar dentro de si a emoção dos sentimentos. Ele vive no acampamento sem terra, mas ele continua aquela afetividade, aquela sensibilidade. E, devido aos riscos que estavam ocorrendo, essa mulher, a mulher moderna, nós estamos vivendo um mundo contemporâneo. Ela sai com esses filhos e com a avó que, por achei assim, muito assim, peculiar, uma coisa muito, muito singular. Ela não é mãe da Alice. Ela é mãe de quem? Do pai. Do pai de Alice. Então vai a mãe, a sogra, que tem todos aqueles antecedentes. A sogra com nora, mas ela vai com a sogra, com as crianças, para a cidade. Aqui eu estou no meio do livro. Aí gira. Eu vou lá para o princípio do livro. Você vê? Você sabia desse mistério do seu livro? Que você pode começar de qualquer lugar? Não tinha Vou procurar outra parte. Entendeu? Quer dizer, a família de Alice já foi apresentada. Você teve essa preocupação da família. Aí que vai justificar o título Alice, o Mistério da Casa Verde. Ela vai para uma casa emprestada. Olha que mundo maravilhoso de Alice. Além de sem terra, também sem teto, né? Que nem casa tem. Vai para uma casa emprestada. E nessa rua, aí você colocou de propósito um mistério nessa casa. Uhum. A Casa Verde, grande, casarão. Você fala assim, casarão. Mas não era um casarão do Harry Potter, nem da Branca de Neve, nem castelos. Era uma casa grande, que se constituiu num mistério. Você é uma casa diferente, você é uma casa grande. Né? Então, vamos continuar ali. Mas você coloca que tinha um segredo naquela casa. Aí você coloca palavras que levam o leitor a achar que tem um segredo. Tem um segredo, tem um mistério nessa casa. E cria no leitor essa sensação. O que tem? Será que tem algum monstro, alguma coisa horrorosa naquela casa? Vai acontecer alguma coisa terrível lá? Vai ser um bicho lá? Porque você colocou um mistério, uma casa verde, uma casa grande, um casarão, né? Mas Alice não tem esse medo. Ela olha para essa casa, como ela é muito curiosa, é muito corajosa, né? Ela simplesmente não teve esse pavor, não. Mas o leitor, ele começa a achar que tem alguma coisa diferente. Mas ela continuou. Ela foi... E essa caixinha de sonhos que eu coloquei lá no fim, que eu comecei a história pelo fim, ela vai acompanhando a Alice.
Então, desde o dia em que a avó lhe deu uma caixinha de corações entrelaçadas com dois corações, né, uma caixinha, né, com corações, e a avó falou: tudo na vida quer tempo e medida. Porque eles tiveram o choque de entrar naquela casa, de ficar naquela situação de mudar do acampamento. Só que, no decorrer da história, não vou fazer contação de história não, gente, só para montar o personagem. Nesse casarão, que despertou tanta atenção, não era nada disso assim, de ter fantasma, de ter coisas extraordinárias. A mãe da Alice foi trabalhar nessa casa para ajudar a tomar conta de crianças. Por quê? Ali funcionava, vê se eu entendi bem, uma casa de aulas de iniciação musical, não é? Certo. Agora, qual o mistério que tinha nessa casa? Eu pergunto, qual o mistério que tinha nessa casa? Eu tinha que colocar um mistério. Então, tinha uma sala que as crianças não tinham acesso a essa sala. Não tinha acesso a essa sala. Não tinha. E a Alice comentava, porque ela estava na escola também, com a tal amiguinha Lili, que ela tinha curiosidade de saber o que acontecia naquela sala. Porque ela sabia que a filha da dona da casa entrava para ter aulas ali de música. E ela ouviu uns sons que chamou muita atenção. Mas durante esse percurso todo, nessa ciranda, entendeu? Aparece a avó, sempre com aquelas atividades dela de costurar, de fazer bonequinho. Tem aquela ciranda de Alice voltar ao acampamento e lembrar, e ela lembrou que ela teve uma professora chamada Beatriz, que contava histórias, cantava música. Então, essa personagem, Alice, vai sendo formada desde lá do acampamento. Esse interesse pela música, esse interesse pela história. É muito simples você falar assim, ela é isso, é isso. Mas a narrativa vai te dando corpo, um corpo virtual, mas vai dando alma, vai dando vida a esse personagem, e ele vai agindo. E você vai junto, e você vai junto. Então, Alice ficou muito curiosa. E, de vez em quando, tinha saudade do pai também, que acompanhou toda a história. E um dia, ela consegue... tem um detalhe que eu não falei, ela é investigativa. Um dia, ela conseguiu, por uma fresta da porta, ver um instrumento nessa sala. Então, pelo vão da porta entreaberta, Alice vê, num dos cantos da sala, um instrumento musical de pé no pedestal, iluminado pelo sol, que entra pelas frestas da janela. Como chamam a atenção aquelas suas curvas, aquele brilho próprio, duplicado na sombra da parede branca. Ela adivinha que está ali a origem do som que tem visitado a sua imaginação. Aí que está o mistério. O mistério. Então, ela consegue, no dia lá, entrar nessa sala, que a gente vai contar os detalhes, para ver de perto esse instrumento. Né? Mas, que a professora, ou a menina, tinha saído. Aí eu não sei se a menina volta com a professora para ter aula, e o que ela faz? Se esconde atrás do sofá. E fica ali. Escutando, assistindo a aula, né? De camarote ali atrás. E esse trecho aqui, que descreve a sensação dessa música que ela ouve, eu achei um texto de uma beleza poética maravilhosa. Preste atenção. O coração de Alice, como de costume, abre espaço e então acontece uma mágica. A melodia do misterioso instrumento invade o ambiente, primeiro mansamente, e aos poucos vai tomando conta de todos os espaços da sala. É como uma voz encantada, abrindo caminho para chegar lá no fundo do seu coração, vibrando junto, num vai e vem de emoções que mexe, toca, convida e principalmente transforma, porque traz juntos muitos sentimentos, até então desconhecidos para ela. E aquele som inunda todos os espaços da vida daquela menina,
tão disponível para o prazer de viver e experimentar o mundo. Esse texto está lindo. Muito lindo esse texto. Você imagina a menina, no imaginário dela, vivendo toda essa emoção. Muita poesia, Leda. Você está de parabéns, Neide. Muito lindo. Muito lindo, mas lindo demais, demais. Eu acho que todo mundo que leu, vai ler, vai concordar comigo. E essa aventura que ela tem, ela dá um jeito, volta para casa, sai correndo, e quando chega em casa, ela pega a caixinha. Por que eu estou frisando essa caixinha? Essa caixinha é muito importante, porque essa caixinha deu origem a um outro texto, um outro livro, não é? Então, quando ela chega lá, ela abre a caixinha dos sonhos, vou até ler o pedaço. Acha que se ele... E ela já tinha um sonho ali dentro. Ela tem um sonho dentro da caixinha irrevogável. Reunir a família novamente, o pai e a mãe. É um sonho irrevogável. Então, ela coloca um sonho aí dentro. Um sonho que ela nem sabia qual era. Acha que se ele, o sonho, ficar lá dentro, bem confortável, com bastante espaço, pode não ter vontade de fugir. Isso nem pensar que aconteça. Nem pensar que aconteça. Você poderia falar um pouquinho desse instrumento? Posso. Queria primeiro te dizer que é uma sensação muito engraçada até, muito estranha. Porque assim, você faz um texto, quando a outra pessoa lê, é muito estranho para a gente que escreveu, porque isso tudo que você está vendo é óbvio que eu não vi. Eu apenas escrevi. Mesmo porque eu tenho uma maneira de escrever muito enlouquecida. Quando eu estou escrevendo algum texto, é assim, vai surgindo as ideias, os parágrafos, eu vou escrevendo, depois eu junto tudo. Eu até, no começo, quando esse livro ficou pronto, eu me espantei muito daquilo tudo que eu tinha escrito ter o sentido que eu queria que tivesse. Então, isso, para mim, eu acho muito interessante ouvir o que o outro achou com a coisa que você escreve. Isso, para mim, é muito, muito interessante. Agora, antes de te dizer essa coisa do instrumento, eu queria dizer o seguinte, que esse livro, ele é um livro que ele foi feito em função de uma situação. Eu sempre escrevi, né, mas nunca pensei em publicar, e o fato de eu trabalhar com criança, fazer um trabalho com criança, é que me deu essa disposição de publicar esse livro. E por conta disso, esse livro, ele tem coisas reais e irreais, tem coisas da realidade. Lá onde eu faço o trabalho com a criança é uma casa verde. Então, essa casa verde existe. Então, eu gostei muito de fazer um texto onde eu podia fazer essa mesclagem de coisas coisas que aconteceram, coisas que eu imaginei e principalmente em função de uma experiência que eu tive com aquelas crianças. Aquela experiência com eles é que me mostraram o que eu podia fazer num texto para a curiosidade deles. Eu sempre, o tempo inteiro no texto, não é à toa que tem mistério, essa coisa inteira, toda. Porque o trabalho que eu faço com elas é trazer essa curiosidade delas para ler, para leitura. Então, eu, às vezes, mesmo relendo o livro, tem coisas que aí ainda fico pensando. Será? Porque, na verdade, vocês que estão lendo, que não conhecem, que não viveram, vocês não vão ter ideia do que é a realidade do que não é. Mas tem muita coisa que é real. Tem coisas aqui que é real. E, por exemplo, uma coisa que é super real é esse instrumento. Esse instrumento, eu costumo dizer que além dos personagens, que é a Alice, a mãe, todo mundo que é o personagem, que a gente vê que é personagem, existem nessa série 2 personagens muito importantes que sem eles não tinha história, que é o instrumento, a viola da gamba, e que é a caixinha de sonhos. Eles passam todos os 4 livros da série, porque é em cima disso que eu fiz o texto, é em cima disso. Quando eu falei do sonho pensando na caixinha, né? A caixinha é para isso. E essa caixinha também traz essa coisa do sonho dela com a viola. E também o seguinte, quando eu escrevi esse livro,
quando comecei a escrever, eu queria colocar música, porque eu acho que música é uma coisa assim que é uma coisa que você ouve uma música, você gosta ou não, é uma coisa que não dá para você, não é igual um livro que depende de você abrir ou não. A música você ouve, é uma coisa que te atinge de alguma forma. E eu, quando comecei a pensar nessa família, no que eu ia fazer, eu pensei que eu queria colocar música. Só que o instrumento, eu fiquei pensando qual instrumento que eu ia colocar. E aí eu coloquei um instrumento que existe. Essa viola da gamba é uma é um instrumento que existe. A professora Cristina Agostinho me deu a consultoria do instrumento, porque eu não ia ser tão irresponsável de escrever de uma coisa que eu não conhecesse. E então, na verdade, quando eu falo desse amor da Alice pelo instrumento, é um instrumento que eu conheço, é um instrumento que existe, que eu sei que teria a possibilidade dela gostar. E também porque se eu queria trazer a questão da curiosidade, isso ficou muito claro, porque quando as crianças nas escolas começaram a ler o livro, os professores fazerem o trabalho com o livro, eu tive um retorno de uma escola muito interessante, porque as crianças ficaram tão curiosas o que era uma viola da gamba, que a professora teve que pesquisar e teve que mostrar para eles qual era o som. Porque ela fala tanto, é um amor tão grande que ela tem pelo instrumento, que as crianças se interessaram, então a curiosidade, essa foi essa que é a viola da gamba. Está aqui, ó. O que Jaira está mostrando é o marcador com o desenho da personagem, que na verdade não é da personagem, é da Larissa, uma menininha que eu conheço, que fez e fez isso. Então, eu acho o seguinte, essa história, ela não teria esse encaminhamento, primeiro, se eu não tivesse feito esse trabalho, porque o trabalho que eu faço com as crianças de incentivo à leitura é que me fez criar esse movimento. Talvez eu não pensasse em publicar se não fosse isso. Agora, sem a viola da gamba e sem a caixa de sonhos, o caminho talvez tivesse sido outro. Então, eu considero a viola da gamba e a caixa de sonhos personagens tão interessantes quanto a Alice. São personagens que faz a Alice viver, andar, criar situações. E o mais engraçado, que eu falei isso dos alunos, né, dos alunos que pediram à professora e ela levou eles lá para o auditório, botou e eles ouviram. E agora, por exemplo, se não precisava, não ia ter nem esse problema, que o próprio criança poder ver, porque agora a gambista, a Cristina, ela tem um canal no YouTube tocando a viola da gamba, então a pessoa pode matar essa curiosidade indo lá ver. Agora, por conta desse livro, ser em cima desse trabalho, eu costumo dizer que a Alice, ela tem os amigos. Ela, para existir, teve um monte de gente envolvido para que isso acontecesse. Teve as pessoas que leram, teve a gambista que me deu assessoria, tem muita gente, vocês que fizeram revisão, teve os meus amigos que leram as primeiras versões. Então, assim, chegou uma hora que parece que os amigos da Alice eram da Alice, dependiam já de mim. Todo mundo queria ajudar em alguma coisa, fazer alguma coisa, e até hoje, aqui na live, provavelmente, muitos desses amigos da Alice estão aí. Porque é uma coisa interessante isso. Para nós, a Alice existe. Existe. Então, é muito legal isso. Agora, a curiosidade... Para nós, a Alice existe. A curiosidade é que isso não ia ter série, não ia ser série, ia ser só um livro. Não ia ser livro. Mas quando você coloca aqui, ó, nem pensar que poderia sumir a caixinha, aí aparece o sumiço da caixinha. O desespero que foi o sumiço da caixinha. Porque o Edu, que é aquele Peralta, irmão, ele ficou querendo saber o que tinha dentro daquela caixa. Que a avó só vivia cochichando com ele sobre essa tal caixinha. E a Alice ficou desesperada, não é? Porque ela, na fantasia dela, o que ela botava, que ela colocava ali, iria acontecer, como é que ela ia ser uma gambista, que no final ela decide ser, se ela tinha perdido a caixinha? Exatamente. Aí foi quando você desenvolveu esse livro,
que depois a gente pode até falar mais sobre ele, né? Ah, Que, queria... no final, o Edu, tadinho, devolveu a caixinha, e tem todo outro Não, encaminhamento, vou né? inclusive explicar por que que teve esse livro. Mas antes eu queria dizer que a Cacilda, que fez a revisão... Eu acho que você não pensou isso, não, né? Acho que você não pensou nessa hora aqui que faria um livro chamado Sumiço da Não, Caixinha, claro. mas eu, leitora, que acho que isso aqui é um macrotexto, eu coloquei, isso até pode ser um intertexto, lá o que for, mas aqui encaixa direitinho Sumiço da Caixinha e dá aquela virada na ciranda que a Alice fica doidinha. Como é que ela ia ser gambista, perdeu o sonho dentro da caixa? Exato. Olha só, deixa Se eu bem falar, que o seu objetivo foi outro. deixa eu falar só uma coisa aqui, que tem aqui duas questões que a Cacilda, que foi a revisora do primeiro livro, colocou, que é assim, ela diz que parece que a Alice está viva e aqui com a gente. Isso Mas tá, é uma isso aí é coisa verdade. que a gente realmente vê. E outra coisa que ela falou é que a viola da gamba também é um mistério. É realmente, né? Um mistério. O mistério Não, a viola da gamba, o mistério da viola da gamba, esse é o final da história. Esse seria... esse aqui é um suspense, é uma coisa, né? Mas na literatura, que a gente trabalha no imaginário, o animismo, né? Você pode dar vida a seres inanimados, né? O personagem, a Alice, por exemplo, no nosso meio, quem está acostumada com a Alice, ela tem uma vida virtual na gente. Ela teve até bolo de aniversário com a carinha dela e tudo, né? Ela tem uma existência virtual. Por quê? Ela é um símbolo. É um símbolo, a linguagem é toda simbólica. E ela, como personagem, não vou dizer que ela é um mito, tem um pouquinho de mito, um pouco, ela se tornou um símbolo, né? Símbolo do sonho realizado, da pessoa que sonha, né? Então, aqui, aí vai esse sofrimento, sofrimento não, que ela não conhece essa palavra, essa luta para ela conseguir realmente realizar esse grande sonho, que ela vai realizando aos poucos, a dificuldade do instrumento, e a dúvida, e a ciranda rodava, e ela ia para o acampamento nos sonhos dela, na imaginação, era a saudade do pai, e foi transcorrendo essa caminhada, esse movimento. É um livro muito movimentado, e tem uma parte aqui do sonho também que fala, Alice tem dentro de si um catavento de sonhos, que inquieto como ela, venta para cá e venta para lá. E no redemoinho de tantos pensamentos, ela tem uma ideia. Quando chegar em casa, vai desenhar. Ela desenha. Ela chega em casa, desenha a viola da gamba. Tão importante para ela que ela desenha. Ela faz esse desenho. E esse desenho é muito importantezinho. Muito importantezinho, não, muito importante. Porque ele vai aparecer aqui. Né? Verdade. Quando ela realmente realiza o sonho dela, ele vai aparecer aqui, de tão importante para ela que é esse instrumento. E ela vai seguindo, vai seguindo. É esse aqui que está no livro, né? Esse é o primeiro desenho que ela faz do instrumento, da viola da gamba. É aqui que começa. Tem o desenho. É aqui que realmente começa essa coisa dela querer realizar. Agora, esse segundo livro do Sumiço, você falou que ele teve... Pode falar nele agora. Eu só queria explicar por que teve ele, que não era para ter. Não era. Porque eu passei... Não era para ter esse livro do Sumiço. Mas eu passei aí nas escolas, a vida real trazendo a necessidade para a vida que não é real. Eu ia nas escolas e as crianças muito pequenas não acompanhavam o livro, esse primeiro, porque tem muito texto. Então, eu me propus a fazer um livro para as crianças menores e com Alice menor. E aí, por isso que eu coloquei o Sumiço, porque o que ela queria mais da vida? A caixinha. O que ela queria realmente era continuar fazendo a coisa dos sonhos dela com a caixinha. Então, colocar o Sumiço dessa caixinha podia dar uma movimentada. Então, por isso é que eu fiz esse, que são para as crianças menores, que não era para ter, mas
Mas apareceu Pois é. muita gente. Mas ele, dentro do contexto, por exemplo, aparece nele o sonho. Quando a caixinha é devolvida, né? O pai vai visitar a família, ela fala, poxa, meu pai veio, o sonho foi realizado de ver minha família reunida. Então, o que ela deduziu? Ah, o outro sonho vai ser realizado também. É. De ser uma gambista, de tocar esse instrumento que se apaixonou por ele. Um instrumento que, quando tocava uma corda, a corda anterior continuava soando. É. Ela tinha realmente essa paixão e você conseguiu passar. Aí há um intervalo de tempo, porque com essa história toda de conhecer o instrumento, o mistério, ela tinha 6 anos, de 6 a 10, e depois você volta, os 2 mundos de Alice, ela é adolescente. Aí nesse intervalo da adolescência, na minha cabeça de leitora, acontece isso aqui, a ciranda de Alice. Porque Alice, novamente, com a família toda, tem que sair daquela casa, porque a casa não era dela, e conseguiu morar num sítio emprestado. Você vê, se você colocar isso na realidade, você diz assim, uma criança infeliz, não é? Uma criança que no acampamento sem teto, não tem casa, você mora em casa, mas nós estamos falando de personagens literários, nós estamos no imaginário, no som, no afetivo, no olhar de uma criança, que esse olhar de girassol, esse olhar iluminado, que é casa do girassol, dos girassóis, ela não tinha nada disso, que ela não tinha casa, que ela é sem teto. Você coloca essa protagonista como criança, ela é criança. Criança é um ser especial. É um ser especial. Tinha uma avó que costurava para fora, que plantava para comer, a mãe trabalhava em trabalhos domésticos. E elas iam vivendo uma família moderna, né? Que a mulher é a chefe da família, que é a mulher que leva a família, não é? E esse homem que estava vivendo o sonho é colocado sempre com afetividade, com compreensão da situação, né? Uma coisa maravilhosa. E nessa ciranda, eu acho muito interessante essa ciranda, porque realmente eles chegam num lugar estranho, e não tinha o conforto que tinha na cidade, mas eles começam, no olhar de criança, o que eles veem? O que eles notam? Eles começam a viver o País das Maravilhas que tinha lá, as maravilhas, que é os animais, a natureza, e vão pela estrada. Quando eles vão pela estrada, eles se distraem com as sombras das árvores que bordam o chão do caminho. Imagina figuras e muitas histórias como as brincadeiras de sombras na parede. No final da tarde, a família finalmente chega ao destino. Eles vão andando, o ambiente é invadido pelas reminiscências deles, que se entrelaçam, bailam, brincam no ar. Então, eles vão vendo os animais, vão ver o espetáculo dos vagalumes, os deixa boquiabertos. Aí, quando você falou do espetáculo dos vagalumes, me lembrei do menino Pirilampo, que não está na série, mas tem muita coisa da série. É que sou eu. Ele é a criança trancada, a criança que tinha o pai perto, mas tinha um véu que separava do pai. Ele não conseguia. A Alice tinha o pai separado, mas ela dizia. Mas ela falava o quê? Que ela deixou um pedaço dela com o pai. Então ela não se sentia separada do pai. Achei muito interessante isso. Ela disse, deixou uma parte dela com o pai e ela sempre gostava de sentir a saudade, que a saudade é diferente de esquecimento, que esquecimento é perigoso, mas saudade é bom, que tinha um pedaço do pai. E esse menino tinha um pai pertinho, que ele não conseguia contactar. E quando ele entrou em contato com as letras, com as palavras faladas, as palavras vividas, e não só as palavras pensadas, através de uma professora, através de alguém que apontou com o dedinho, com uma estrelinha, a luz, né, da comunicação, porque ele primeiro se comunica com o Pirilampo, conversa com o Pirilampo, depois a professora indica, mostra o caminho, ele ter mais amigos e usar essas palavras. Quer dizer, está tudo aqui, nos Pirilampos, está tudo aqui. Depois a gente fala mais nisso. Então, eles vão, e a Alice, como é muito imaginativa, não tinha cachorrinho, não tinha ainda, mas o bichinho de estimação era um galo, que era o Zósimo, porque ela é toda diferente. E nessa ciranda,
A irmã que estava tão oculta, ela aparece mais. Ela tem um livro que ensina como confeccionar brinquedos, então eles confeccionam brinquedos, eles se adaptam àquela vida da cidade, do interior. A avó olha com carinho para a sua horta tão bem cuidada, sempre a mulher, ela, trabalhando, cuidando da alimentação, cuidando. Maria, como sempre, tem dúvidas, mas já não se sente tão só como antigamente. As personagens vão agindo. E a mãe de Alice, ela vai ter uma ação mais clara e evidente no outro livro. Mas essa ciranda não para. Eles voltam para a cidade. Voltam para a cidade. E ali, Alice continua os estudos, consegue estudar e já está adolescente. Fica adolescente. De 6 anos, ela já está, pelas minhas contas, ela está com 15, 16 anos. É quando esse grande sonho dela começa a se realizar, né? Ela consegue aprender um pouco de alemão, ela consegue uma bolsa de estudos. Uma bolsa de estudos para onde? Nasceu no acampamento. Mas para onde que Alice conseguiu uma bolsa de estudos para estudar a viola da gamba? Para a Áustria, para Viena, numa escola em Viena. Gente, não é um país das maravilhas da Alice? É Alice no País das Maravilhas. Agora, é inverossímil essa história? Não é inverossímil, não é. Ela tem verossimilhança. Mas nós estamos vendo no plano da literatura, do imaginário, do sonho, da afetividade, do que o ser humano tem dentro de si, o que impulsiona realmente as realizações das metas de qualquer pessoa, é o sonho. Não é sonho vazio, não, um sonho bem fundamentado. E tratando de personagem, ela foi uma personagem que nós vimos que ela foi estruturada para esse sonho. Desde o acampamento, ela foi estruturada na literatura, na música, na família, aquela avó que é o receptáculo da cultura, na mãe batalhadora, nos amigos, todo um entorno, que a pessoa não caminha sozinha nunca, né? Nunca. Então, Alice, agora, nesse livro aqui, gente, eu que fiz revisão desse livro, vou fazer uma observação. Saíram muitos erros tipográficos nesse livro. Esse livro está precisando de uma errata. Não sei o que houve, saiu alguns errinhos, não foi, Neide? Então, vamos fazer uma errata nesse livro. Mas, maravilhoso o livro também. Porque aí a mãe tem um destaque. Porque Alice é uma personagem generosa. Ela, em cada texto que você fez, um personagem tem um destaque. Aqui foi o Edu, aqui é a mãe, e a avó sempre aquele pano de fundo. A avó, aquela manutenção. A avó manutenção, aquele pai generoso, aquele pai idealizador, sonhador, que de vez em quando aparecia. A família vivia em espaços separados, mas emocionalmente juntas. Certo. Não é? Isso foi muito construtivo, muito construtivo. A gente visto do ponto de vista literário, poético, muito construtivo. Então, aqui tem toda uma dinâmica da mãe para a filha. Que quando a filha ganha uma bolsa de estudos para a Áustria, a mãe, o que uma mãe pensa? Minha filha de 16 anos vai para um oceano imenso, atravessar o oceano, morar sozinha? Então a mãe diz: a vida é feita de miudeza, minha filha. Preste sempre muita atenção no entorno. Isso facilita, isso facilita essa coisa do viver, que pode ser um espanto para um espanto muito grande. Às vezes concordo com você, que não é muito fácil de dar conta, mas não é impossível. Basta entender que na vida, os verbos são, na maioria do tempo, no gerúndio. Vai levando, vive um dia de cada vez, enfim. Então, com aquela explosão de adolescente, porque ela foi uma adolescente diferente da Maria, irmã dela, que ficava quietinha, não. Ela enfrentava a mãe, ela queria ser independente, ela queria ter as ideias dela, e a mãe sempre fazendo intervenção.
e a mãe querendo realmente que ela desistisse, que ela não fosse. A mãe ficou temerosa. Então o pai aparece, apoia a Alice para que ela vá realmente para o exterior, fazer o curso de música. E aí acontece um fato muito interessante, né? Porque que a viola, que tem muita importância, porque nessa narrativa não é a narradora só que está contando. A narradora é a narradora, a autora, uma personagem. Tem uma personagem aqui junto nessa narrativa, muito amiga da Alice, que vai narrando a história junto com ela, toda essa batalha dela de ir para o exterior. Eu não vou falar muito, porque está muito longo ficar contando a história, né? Aí você pode acrescentar o que for necessário aí. Então, o pai intervém, apoia a Alice, e a Alice vai para o exterior. A única coisa interessante aqui, que o instrumento é tão importante para ela, que essa amiga que está narrando conta a aflição de Alice na hora do avião, quando a viola da gamba é separada dela e tem que ir sozinha, o pavor que ela fica de perder essa viola. E de tão importante que seria dela sem essa viola no exterior, mas ela enfrenta todas as batalhas, todos os obstáculos, e realmente ela se realiza um grande sonho. Esse grande sonho que ela colocou nessa caixinha, ela realiza no salão em Viena, num concerto. Aí vem aquela coisa boa, meu Deus, sonho é possível, né? Vamos ter uma caixinha de sonho. Todo mundo tem uma caixinha para colocar seus sonhos, não é, gente? Que essa caixinha, até no livro da Neide, ela bota a caixinha material, existe a caixinha. Mas essa caixinha é muito simbólica, né? Essa caixinha é aquilo que a gente tem lá no fundo da gente, não é? Aquilo que a gente quer, mas que às vezes fica só no desejo. O desejo é vazio. E sonho é o quê? Sonho é meta. E as metas só se alcançam quando a gente vai à luta, né? Quando a gente gira na ciranda da vida, em cada esquina pode ter uma possibilidade, pode ter outros sonhos, como ela fala aqui, sonhos inquilinos. Tem vários sonhos na caixinha dela, mas os 2 sonhos principais era ter a família reunida e se realizar como gambista. Agora, como gambista, ela se realizou. Agora, o outro sonho não apareceu da família reunida. Sim, a família sempre foi reunida emocionalmente, mas fisicamente não aparece. Agora, tudo isso aqui, esse livro tem vários caminhos para você, esses livros da Neide. Você pode estudar filosoficamente, pode estudar numa estrutura de narrativa. Para quem é de letras, é um material riquíssimo para se estudar, para se trabalhar, para fazer 1000 lives sobre ele. Tudo pela arte de usar a palavra. Usar palavras. Palavras. Porque que eu falo para a Neide? Escrever é arte. Não adianta saber língua portuguesa, saber teoria, porque se eu não tiver essa caixinha cheia de inspiração, cheia de imaginação, que tem esse dom, não sai nada. Não sai nada. Por isso que ela fala assim, me admiro muito até você está falando isso, porque o leitor, cada leitor, vai colocar o que ele tem dentro, não é para interpretar simplesmente não, porque interpretar é uma coisa. Você vivenciar uma obra literária é diferente, que na literatura não se interpreta, se vive, e ela é aberta. E ela ficou aberta, porque a Alice se realizou, mas um sonho. Mas eu estava esquecendo uma coisa, mas que é uma coisa muito importante. Nesse livro aqui, que ela realiza o grande sonho, eu disse a vocês que teve uma amiga, e foi uma personagem que contou essa história toda. Só que você não vai dar spoiler. Você não pode dar esse spoiler. Não posso dar spoiler, não? De jeito nenhum. Não pode dar spoiler de quem é, não? Então vocês vão ter que ver no livro que nesse livro aqui, quem narra é uma personagem
Não posso dar. Não, não pode. Mas Porque eu achei essa que é a maravilhoso. graça. Aqui tem duas coisas muito importantes. Nesse conflito de da mãe com a filha, isso aí vocês vão ter que ler, porque eu não estou fazendo contação de história, estou falando dos personagens. Nesse conflito da mãe com a filha, mesmo a mãe ser uma pessoa batalhadora, uma pessoa do quilate que era, né, de sustentar uma família, de levar uma família, ter a coragem que ela teve, ter a determinação que ela teve, ela não consegue ainda uma identificação com a Alice. Mas ela deixa isso através de uma carta. Esse livro aqui é muito enigmático. Tem uma carta, que também tem que se comprar, tem que ter o livro para ler. E outro enigma que tem nesse livro, o mistério desse livro aqui, é quem é a personagem que narra essa história. Exato. Porque a Alice é generosa. Aqui, a avó teve muita importância, porque os brinquedos, a parte folclórica foi a avó. E aqui foi o Edu, teve um lugar, né? Aqui ela apresenta todos eles, né? E aqui ela dá vez a uma personagem muito importante, o grande sonho da vida dela. A amiga que a acompanhou, que foi o motivo de toda essa história. Aqui, essa personagem que narra nesse livro a viagem de Alice ao país dos seus sonhos. Depois do País das Maravilhas, ela foi para o País dos Sonhos, que é onde ela realizou o grande sonho da vida dela. Não pode dizer quem é? Não, não pode. Senão não tem graça. Senão você não falou que você não está contando a história, então não pode dar um spoiler. Não estou contando história. É. E o Menino Pirilampo, que eu quero falar que também que é um personagem seu, esse livro é uma obra-prima de poesia. É lindo, o texto é lindo, maravilhoso. Esse menino que só tem mais palavras pensadas do que faladas, ele é um texto maravilhoso. E, como personagem, é aquela criança que está na infância, mas não é criança. Criança é um estado de espírito. Tanto é que você pode ser um adulto e viver algo de criança. Tanto que os livros aqui são para todas as idades. É uma criança trancada, mas que através da literatura, através de um amigo, através da afetividade, por um pirilampo e de uma professora, ele se abre para o mundo. Ele se abre para o mundo. Parabéns, Neide, pelos seus personagens. Me sinto muito honrada de estar aqui falando sobre eles. Muito honrada mesmo. Te agradeço muito. Eu é que agradeço. Eu tinha muito a falar, mas eu já cortei pela metade, senão eu fiz. Só, eu agradeço muito porque é exatamente o que acontece. A gente, quando escreve um livro, não é mais da gente, né? É de quem lê. E é muito interessante saber o que a pessoa que leu viu, né? Que não necessariamente é o que você escreveu, o que você achava que ia ser. Mas, na verdade, esses livros da série, os 4 livros da série, é a questão mesmo do sonho versus realidade. Não era para dizer, fazer a coisa, dourar o sonho de achar que uma pessoa sonha, dá tudo certo, nada disso. É a realidade. A vida dela não era fácil e ela foi tentando e a coisa foi andando. E a maior parte das coisas que acontecem em relação à música, né, na história, nos livros de história, porque, na verdade, a história do instrumento da música estão nesses 2 livros, né? Esses 2 livros que fala. Os livros do meio, que é o Sumiço, não fala da música, e esse aqui fala de brincadeiras e brinquedos, é como se fosse um hiato entre uma coisa e outra, né? na vida da família, mas, na verdade, a leitura talvez fique de uma forma que a pessoa aceite aquilo que está sendo escrito, porque tudo que teve em relação ao instrumento, eu não inventei. Eu tive realmente essa coisa do extravio do instrumento. Todo artista que tem um instrumento que não pode levar junto no avião, passa por isso que está descrito aqui no livro.
A pessoa pode chegar lá e chegar e o instrumento não. Do mesmo jeito que extravia a mala, pode extraviar o instrumento. Então, muita coisa que tem no texto em relação o instrumento e a música tem muita coisa que tem a ver com a realidade. Agora, é claro que é uma história, teve que ter um sonho, tive que botar Alice em várias situações. E eu acho muito legal poder saber o que é que uma pessoa quer, porque isso é uma coisa que a gente nunca sabe. A gente faz um livro, a pessoa compra o livro, lê e a gente não sabe realmente o que foi para aquela pessoa que leu. Então, por isso é que eu disse que para mim isso aqui é como se fosse um presente, porque é você ouvir o que a pessoa, ou a outra pessoa que leu daquilo que você escreveu. Isso realmente é muito bom, muito bom. Porque a gente, quando escreve, eu tenho uma maneira muito caótica de escrever, né? Eu vou escrevendo, as coisas vão aparecendo, depois eu junto. Então, eu ainda me espanto muito quando eu vejo essa série de 4 livros e que tem todo esse sentido que você fala, de uma história, de um livro que passa para o outro. Então, de alguma forma, eu consegui fazer essa coisa da série, porque fazer série não é fácil. Porque os personagens são os mesmos e você tem que ter o cuidado daquele personagem, e aquele personagem não pode mudar drasticamente de uma história para outra. Não pode. Então, eu considero que escrever uma série é um exercício muito interessante por isso, porque não é só a história. Tem a história e a questão com os personagens. Um personagem não pode começar lá no livro uma coisa e de repente, a não ser que tenha algum motivo, claro. Pode ter algum motivo. Mas eu acho que escrever série é um exercício muito interessante. Agora, o que eu estou achando mais interessante é você achar a relação disso, da série da Alice, com o Menino Pirilampo. Porque, na verdade, claro, fui eu que escrevi, então tem que ter. De alguma forma tem que ter. Mas quando eu escrevi, quando eu publiquei, eu não tinha visto nenhuma relação. Agora, você falando, eu parei para pensar. Porque essa coisa do pai, né, do pai da Alice, do pai do Menino Pirilampo, que está ali presente, não tinha parado para pensar por esse lado. Eu acho, e é uma constatação que você faz que eu acho muito interessante. Né? Porque você colocou mais uma vez uma família, né? Tem a mãe. Até essa gravura aqui é interessante, ó. O pai todo alegre, tocando violão, né? E o menino ali pertinho, assim, meio escondidinho, ó. Aqui. Meio escondidinho do pai. E a Alice tão longe do pai, ela sentiu o pai perto. É verdade, isso é uma observação. E o garoto aqui, aí o menino bota assim, a distância do pai é o que mais incomoda seu coração de menino. Tem inveja da sua constante alegria de viver. Então, a distância do pai, ele está assim, pertinho do pai. E a Alice, ela coloca muitas vezes que ela tem essa saudade do pai, mas ela tem um pedaço com ele, ela sente ele perto. Então, você vê como na literatura você transita na emoção, na afetividade. É um mundo realmente imaginário. Claro que a criança tem um imaginário diferente, porque a criança não é adulta em miniatura. Mas, se o imaginário da criança for alimentado, ele vai ser um ser humano integral. Ele vai ter um imaginário na vida dele toda que vai alimentar a realidade dele. Exato. Porque ninguém aguenta uma realidade nua e crua se não tiver um imaginário para transformar, para tornar mais doce, pela afetividade, pela emoção, pela capacidade de ver beleza, pela capacidade de se alegrar, de se comunicar, de viver com outra pessoa, se não for pela afetividade. Não é? Por isso que esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo muito. É pela doença, sim, mas mais também pelo isolamento. Verdade. Ter que ficar sem o outro, sem poder exercer essa afetividade nossa. No trabalho, na família, isso que está ferindo mais o ser humano. Isso. E a literatura é esse espaço, esse território em que nós podemos ser nós mesmos. Podemos ser nós mesmos. E o artista da letra,
é como um pintor, não é? O pintor usa tintas e faz aquele quadro que vem expressando todo o interior dele, como ele vê o mundo. Aí você olha o quadro, meu Deus, você pode, como é que pode? Você pode dar 1000 tintas a uma pessoa que não sabe pintar, que não sai nada. E eu acho que o escritor é isso. Ele tem as palavras, tem o material linguístico, né? Tem o pensamento e tem uma caixa lá dentro dele, uma reserva, que ele pinta com palavras. Ele escreve os sentimentos, as emoções. Isso é literatura. Não é uma linguagem referencial. Você vai colocar uma notícia, uma história. Né? Você não pode entrar numa personagem que realmente existiu, aquela história verdadeira mesmo. Agora, na literatura, você pode pegar a pior realidade e transformar em poesia. Transformar em poesia. Porque se você pega a história da Alice, existem muitas Alices que nascem em acampamento e que sofre isso tudo e que fica sem terra. É uma pessoa sem terra, sem teto, sem nada. Realiza um sonho. Mas esse sonho não é como nos contos de fadas. Conto de fada tem uma fada que faz assim, transforma-se dela numa princesa. É verdade. Né? É um imaginário, um afetivo com sofrimento, com luta, com batalha. Na vida, é a vida. Com a vida. E a vida é realmente essa ciranda, porque você roda, você volta, você dá uma voltinha, volta naquele ponto. E eu acho muito bonita essa parte quando fala, cada esquina pode... sonhar é você crer em possibilidades. Não é um sonho fictício, uma coisa louca. É você acreditar que existem possibilidades. Não colocar uma barreira, porque o menino Pirilampo, ele tinha barreira. O pai dele estava ali tocando, cantando alegre, ele não conseguia nem participar daquela alegria do pai. Pai distante, a palavra distante. Sentia o pai distante. Distante. Aí ele começa a comunicar, né? Alguém escreveu aí que a distância emocional do pai que o menino Pirilampo tem é verdade. É, distância emocional. É tudo no campo da afetividade. É tudo no campo da afetividade. Não é geográfica. Não é? Porque você pode estar longe da pessoa, mas se afetivamente você estiver ligado, você não sente essa distância. Pode até sentir, de tocar e tudo, mas não sente essa que a Alice coloca. Saudade é bom. Porque esquecimento é que é perigoso. Né? Você está longe, esqueceu, é perigoso. Quando você sente saudade, é porque você está ligado emocionalmente. Então, esse livro é altamente filosófico, eu acho. E essa coisa do sonho, até a Mercedes colocou aqui, dizendo que ela tem a caixinha dela, né? Porque todo mundo que tem o livro tem a caixinha que tem nele aqui para montar. E aí... eu tenho minha caixinha. Devia ter pego minha caixinha. Aqui, eu tenho minha caixinha. Você tira aqui e monta. É porque, assim, por que eu quis colocar uma caixinha no livro? Porque eu acho que, sabe, inclusive nem é só para criança, eu recebi muito retorno de adultos. Ó, fiz minha caixinha, está aqui comigo, a minha caixinha, independente de ser criança ou não. Porque como eu quis colocar a questão do sonho, mas com essa coisa da realidade da vida real, o sonho da Alice não tem utopia. Ela sonhou, não tem utopia. Não é uma utopia. Né? Não é uma coisa que não é possível. Então, eu achei que era interessante ter a caixinha por isso, porque às vezes você passa a vida inteira querendo uma coisa, mas não sabe, deixou para trás. E é uma maneira de você, de repente, parar para pensar na vida que ela teve. Agora, é muito interessante a visão mesmo de quem lê. É uma coisa necessária, porque a gente que escreve não tem como. Você não tem como fazer esses links que você fez. Esse link do livro do Pirilampo com a Alice, o pai da Alice, não teria feito. Não teria. Isso, né? Por isso que é importante. Mas esse problema do sonho, você sabe que eu frequento uma comunidade católica, né? E que o meu fundador, ele fala assim, os nossos sonhos têm que ser maiores que nossos recursos.
É verdade. Nossos sonhos têm que ser maiores que nossos recursos, não é? Porque se nossos sonhos não forem maiores que nossos recursos, você não sai do lugar, não é? O sonho é meta. Sonhos são metas que você traça. São metas. Né? Que a gente fala de sonho, não é só aquele sonho irreal. Ah, a menina, a Cinderela dos contos clássicos. Uma menina pobre, quer dizer, foi empobrecida lá pela história lá, e não tem uma roupa para ir ao baile, aí tem uma fada. Não é o sonho que tem a fada, nem duendes, nem mágicos. É o sonho que você vai à luta. Não é? É o sonho que você vai girando com sua ciranda, acreditando que vai ter um lugarzinho que a ciranda vai fazer uma esquinazinha que você vai ter muitas possibilidades, não é? Ou você vai recriando o sonho, como a Alice fala. Ela tinha grandes sonhos, mas tinha uns sonhos inquilinos, que eram uns sonhos menores que vão possibilitando os grandes sonhos, né? E eu acho que a sua obra passa uma mensagem muito positiva. Eu sempre te falei que você a origem do seu trabalho foi dando o que se recebe, né? Porque você foi trabalhar com as crianças, depois com os idosos, com essa sua arte, todas as suas possibilidades de trabalho de literatura, e você foi recebendo as inspirações da vida, né? Você foi enriquecendo sua caixinha de sonhos, né? E agora você está transbordando para nós, a gente só tem que agradecer. Pois Esperar mais sonhos. Esperar mais. A Cacilda... Eu sei que você tem mais. Vamos tentar. Sei. Vamos tentar. A Cacilda voltou a colocar aqui uma coisa que tem a ver com isso que eu falei, que não tem que ser só criança. Ela botou assim: quando mamãe morreu, aos 89, encontrei a caixinha entre as coisas dela. Então você vê que lindo. Congelou. Uma pessoa com 89 anos, ela tinha o livro, ela fez a caixinha dela e estava lá, caixinha com ela, 89 anos. Então, a coisa do sonho porque aquela coisa, a perspectiva de acontecer alguma coisa, o sonho é a perspectiva de acontecer alguma coisa. Se você... A imagem sua está congelando. Sua imagem está congelando. Tá. Tá congelando? Tá, agora tá boa. Para mim aqui tá tudo certo. Então, é a coisa de... Não é só sonhar por sonhar, né? Sonhar e fazer acontecer, mas é uma coisa interessante uma pessoa de 89 anos ter, achou que a caixinha era importante guardar. Tá fazendo esse barulho daqui, ou é seu? É seu, tá congelando aqui um pouquinho. A minha tá congelando, a minha imagem? A sua congelou um pouquinho. Tá congelando? A sua tá, volta e meia tá dando umas congeladas. A sua também. Gente, quem tá aí assistindo, fala pra gente se tá congelando, para ver se eu vejo aqui. Vê se alguém coloca, se aparece aqui, né? Escreve, quem tiver aí, escreve na interrogação para poder ver se eu abro aqui, porque eu não estou conseguindo abrir os comentários. Na interrogação eu consigo. Fala para mim aí se tá... Se a gente... Agora tá boa. Tá? Mas será que voltou para todo mundo? Porque não tá aparecendo. Agora tá bom. Não estou aparecendo aqui. Agora tá bom. Ah, tá. Simone Ruas falou. Tá aqui tem alguém dizendo que não está congelando. Oi, Simone. Você tá aí, Simone? Simone é minha sobrinha. Dizendo aqui que não está congelando, então é isso. Bom, então é isso. Nossa, quero só agradecer muito. Imagina, eu quando comecei a fazer essas lives, falar de personagem, nunca podia passar pela minha cabeça que eu ia viver esse momento das pessoas, de você, no caso, falar sobre os meus personagens. Eu tenho feito essas lives das pessoas falando dos personagens, dos seus personagens que escrevem, dos personagens que elas gostam. E aí, para mim, realmente foi o máximo, né? Descobrir coisas dos livros que eu escrevi, mas que não tinha visto pelos ângulos que você viu. Então, é interessante. É interessante ver isso, né? Isso é uma oportunidade que nem sempre a gente tem. Então, já que eu tive essa oportunidade, só posso agradecer. Realmente só posso agradecer. Não, eu que agradeço. Eu que agradeço muito.
E agradecer também as pessoas que fizeram a Alice existir, né? Porque quando eu comecei a ter esse movimento de escrever o livro, teve muita gente que ajudou muito, mas muito, muito. Tipo, porque assim, você escreve, mas você não sabe o que vai acontecer, né? Você vai publicar, mas foi a mesma coisa dos amigos que eu digo, que até hoje eu digo e é verdade. A Alice, ela tem uns amigos. Quando qualquer coisa é para acontecer em relação a Alice, eles se reúnem, eles aparecem, é só aparecer alguma coisa de Alice, sempre tem eles aparecendo, e isso eu acho muito bom, né? Porque na verdade, ela passou a ter vida própria, né? Eu escrevi, mas Não, ela tem vida própria. acabou que ela... Mas a história dela se assemelha a Alice do País das Maravilhas, porque realmente ela vive no País das Maravilhas como criança, que é aquilo que nós conversamos até. A criança é assim, a criança sempre vive no País das Maravilhas. Eu até te falei uma vez daquele filme A Vida é Bela. Esse é um exemplo. Que um pai vai com o filho para o campo de concentração, mas mantém o imaginário do filho. O filho não percebeu o que passou, entendeu? Não percebeu, saiu do campo de concentração sem ter percebido que tinha passado por aquilo. Então é muito importante esse aviso para os pais, manter o imaginário do filho. Não o imaginário real, entendeu? Mas dentro da realidade, manter esse imaginário para que ele seja um ser integral, que ele creia nas emoções, que invista nos sentimentos, não é? Que valorize essa parte humana tão necessária, que é essa alimentação emocional das pessoas, para que ela possa ser uma pessoa perfeita, sadia. É normal sentir tristeza, como a Alice sentia, sentir dificuldade, sentir carência, saudade, toda ela sentiu, saudade, tristeza, a luta, a dificuldade, mas ela conseguiu o sonho dela, não é? Porque ela se cercou de pessoas, né? Pessoas que se alimentaram com ela, dos sonhos dela, e conseguiu. Um sonho verossímil, uma coisa que pode acontecer realmente. Eu creio, eu tenho até ouvido muitas notícias de pessoas que acontecem, crianças de comunidades que vão dançar no balé, na Bolshoi, vai se realizar fora do Brasil até, saindo de comunidades nossas, entendeu? Porque todo sonho é possível, né? É isso. Gente, obrigada. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí, os amigos da Alice, inclusive, que eu sei que tem alguns deles aí, os que vão assistir. Minha amiga Jodélia está aí, gente. Obrigada também. É legal, muito né? Obrigada. As pessoas aparecerem, porque assim, eu sempre digo que essa hora da live é a hora que a gente esquece da vida para falar de literatura e pelo menos dar um descanso nas questões que a gente vive no dia a dia. Pelo menos enquanto a gente está falando da literatura. Porque eu imagino que quem vem para essa live é porque gosta de literatura, né? Quem fala de personagem literário é porque gosta de literatura. Então, esse é um momento que a gente tem aqui, que a gente fala de personagens de literatura e é um momento que vale muito. E é isso. Então, no domingo vai ter uma nova live, essa semana vai ter uma no domingo também. E aí estamos chegando ao fim. Agora, no final de junho, a gente vai acabar, porque também já vai ser 20 lives, eu acho, 19, 20 lives. Então, mas de qualquer forma, tem sido ótimo, agradeço muito, muito, muito. E para as pessoas, os seus amigos que não viram, gente, é só você falar para ver no Instagram, né, do Arte de Guardar História, que vai ficar lá gravado. Então é isso. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada também. Hoje foi só mesmo um carinho no coração da autora, né? Hoje não foi isso. Mas aí no domingo vai ter uma autora aqui, que também vai falar dos personagens literários dela, da experiência dela. E aí eu estou postando lá no Instagram o calendário, né, das pessoas que ainda tem nesse mês de junho. Mas eu agradeço muito das pessoas passarem por aqui, agradeço as pessoas que já aceitaram, que vieram ter essa conversa,
que tem sido muito, muito, muito boa, e vamos ver, vamos esperar até o final de junho para acabar essa conversa dos personagens literários. Eu só tenho realmente a agradecer. Então, até a próxima. Obrigada, Jaira. Obrigada mesmo. Até a Tchau, próxima. gente. Até a Acho que próxima. ainda tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu deixei passar. Não, deixei não. Eu já tinha falado. Então, tá bom. Então, até a próxima. Muito, muito Até obrigada. a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.